Era a primeira vez que uma seguradora não discriminatória, solidária, estava em concorrência direta com o mercado tradicional e o que nos move é organizar a melhor proteção possível para os nossos aderentes. Mas com isso conseguimos captar um benefício maior para toda a sociedade. É perfeito, é um 2 em 1 espetacular. O que é a MGN? A MGN é uma seguradora solidária, mutualista. Como é que isto aconteceu? É bom compreender como é que ela foi construída. Foi fruto de uma necessidade. Logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, quando o sistema de segurança social francês foi montado, deixaram as pessoas de fora. As pessoas não tinham acesso a proteção nenhuma, especialmente na saúde. E então criaram uma mútua para se protegerem eles próprios. E aqui nasceu o projeto MGN. Hoje a MGN protege mais de 10 milhões de pessoas, mas a sua gênese, esta gênese não discriminatória, de entreajuda, o espírito de entreajuda entre aqueles que estavam numa situação de aflição e que se precisavam de proteger. E esse pilar da nossa Constituição vê-se em tudo o que fazemos no dia de hoje. Nós somos uma organização sem fins lucrativos. A nossa missão é, de facto, organizar os melhores cuidados de saúde possíveis, tendo em conta as cotizações e os prémios de seguro que recebemos. E quando o fazemos sempre com este sentido não discriminatório e solidário. E isto faz muita diferença face àquilo que é a normal prática do mercado tradicional, o português segurador. Como é que, depois desse começo, como é que a seguradora vem para Portugal? Vem para Portugal numa oportunidade. Uma oportunidade porquê? Porque o sistema de saúde francês e o português, fazendo aqui, porque a MGN é francesa, foi, como eu disse, estas duas estruturas de proteção social na saúde evoluíram de forma muito diferente. Em França criaram, à semelhança da MGN, a MGN é maior e é mais abrangente, que protege as pessoas sem discriminar, sem limites de idade, sem exclusão de doenças pré-existentes. Em Portugal isso não aconteceu. A totalidade dos seguradores portugueses aplica medidas de seleção de risco, quer dizer, à entrada, quando a pessoa procura um seguro de saúde, se a pessoa já tem uma comorbidade, tem um problema de saúde, ele é excluído, quando chega a uma idade avançada é excluído. Em Portugal, uma em cada duas pessoas, uma em cada dois portugueses com mais de 65 anos tem pelo menos uma doença crónica. Portanto, isto é um enorme problema para a sociedade e foi uma enorme oportunidade para a MGN, porque num contexto em que o mercado português seleciona tanto o risco, uma organização solidária, mutualista como a nossa, é fácil entrar. Portanto, era inevitável que isso acontecesse. Isso aconteceu há cerca de 10 anos atrás. Foi muito interessante ver a forma como interagimos com o mercado, porque era a primeira vez que uma seguradora não discriminatória, solidária, estava em concorrência direta com o mercado tradicional. As famílias apaixonaram-se pela MGN e nós hoje temos 2/3 da nossa carteira são famílias. Como é que podemos dizer que após uma pandemia está a saúde em Portugal e qual é a importância que uma empresa como a MGN pode ter neste contexto? A pandemia não traz consequências boas à sociedade, não traz, mas trouxe uma consciência às pessoas de que a proteção na saúde é muito importante. E isso, para a MGN, como uma organização solidária e mutualista, trouxe-nos um impacto muito maior. As pessoas perceberam que é importante procurar soluções de proteção que me garantam ao longo da vida, garantam nas situações, nos momentos difíceis da vida, como é uma pandemia, ou a guerra, ou quando há uma catástrofe natural. São tudo situações em que as seguradoras tradicionais não protegem as pessoas e que a MGN protege porque ela foi criada para os próprios. A MGN não tem acionistas. Os donos da MGN são as próprias pessoas protegidas. Este é o sentido mutualista. Eles trabalhamos para nós próprios. Nós não temos clientes, temos aderentes por causa disso. E nós sentimos o nosso crescimento maior foi precisamente durante a pandemia. Nós tínhamos sempre crescido mais de 20-25% todos os anos, nos últimos 6, 7 anos. E o ano passado foi o nosso crescimento maior de todos. A nossa comunicação funciona sobretudo no boca a boca. É uma família que transmite à outra, que gosta de estar protegida connosco e passa a outra família, olha, aqui estamos muito bem protegidos, eu passo a palavra, é o boca a boca a funcionar e nós nunca sequer fizemos um investimento em comunicação desde que estamos em Portugal, nunca. E hoje a MGN é a 5ª maior seguradora, existem 22 a operar no mercado.
unicamente com o boca a boca a funcionar. Como é que vocês se diferenciam num mercado tão competitivo como o mercado segurador? Nós seguramos toda a gente da mesma forma. Não excluímos ninguém por idade, nem excluímos ninguém porque já teve um cancro ou porque já teve uma comunidade anterior. Todos estão muito bem protegidos e das mesmas circunstâncias na MGN, sem diferenciação. Há um seguro de saúde que é de todos e que não exclui ninguém. O único sem questionários médicos nem exclusão de doenças pré-existentes. Em abril deste ano lançaram uma campanha de comunicação. O que é que essa campanha de comunicação quer transmitir ao mercado e como é que quer posicionar a MGN? Funciona como um catalisador deste mecanismo. Portanto, basicamente acelera o processo de comunicação entre boca a boca. Há mais famílias agora a falar da MGN, há mais famílias a aderir e mais famílias a recomendar. Portanto, funcionou como um catalisador deste processo. Teve um efeito inesperado. No segmento empresarial, na sequência da campanha, o nosso segmento de grandes empresas aumentou 50% em apenas 2 meses. E em termos de estratégia de negócio, para onde é que querem crescer e como? Vamos continuar exatamente focados nas famílias, portanto a família é o centro, é a unidade central da sociedade, é a proteção em volta do seio familiar que nós vamos continuamente a melhorar as soluções que temos e vamos também continuar a diversificar nas grandes empresas e nas empresas de média dimensão, porque há um conjunto de empresas que têm uma preocupação ou têm um reconhecimento que os seus recursos humanos são o seu principal ativo e são o principal prossecutor do valor acrescentado dentro das organizações. E temos sido, como falei nos anos há pouco, mas no passado também, estas empresas procuram-nos muito porque querem garantir que têm nos seus colaboradores a melhor proteção possível. E por isso, portanto, vamos continuar exatamente nesse caminho, nestes grupos e nas famílias, que é a nossa base, das bases.